Meu dia com Deus, 21 de janeiro. Leitura do devocional Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola. E a mensagem do Café com Deus Pai de hoje é: no tempo certo se cumprirá. Então, vamos aqui à leitura dessa mensagem. No tempo certo se cumprirá. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Esse versículo fala do que Deus disse para Abraão. Abraão viveu durante muitos anos preocupado com a sua descendência. Aos 75 anos, ele olhou para o céu e disse para Deus: sou um homem rico, mas não tenho filhos. Minha esposa é estéril. E tudo que eu tenho conquistado ficará na mão de um empregado. E Deus disse para ele olhar para as estrelas, olhar para a areia do mar, e perguntou a ele se ele poderia contar isso. E Deus prometeu a ele que daria para Abraão uma descendência numerosa. Passaram-se 11 anos, quando Abraão estava com 86 anos. A sua esposa Sara disse para ele: a promessa está demorando. Toma minha serva Agar, deite-se com ela e tenha um filho com ela, e ela será como nosso filho. E Abraão escutou o que Sara disse, deitou-se com Agar, que era uma egípcia, e era a serva de Sara. Então nasceu Ismael. Logo que Ismael nasceu, apareceu para Abraão o anjo do Senhor e disse: eu disse que darei um filho seu. Passaram-se mais alguns anos, dos 86 até os 100 anos, mais 14 anos. E então Deus visitou Sara, e Abraão e Sara tiveram um filho chamado Isaque. Agora, nesse versículo que nós lemos, Deus disse para Abraão: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Vamos à leitura da meditação aqui. Muitos debatem com o dilema de uma fé sem frutos e questionam o porquê de suas orações parecerem sem resposta. O exemplo de Abraão nos ensina sobre a necessidade de confiança e entrega total, mesmo que ainda não vejamos os resultados. Quando Deus testou sua fé, pedindo Isaque em sacrifício, Abraão demonstrou sua inabalável confiança no Pai, disposto a entregar até mesmo o que tinha de mais valioso. Abraão não viu em vida sua descendência ser tão numerosa como as estrelas do céu, como Deus lhe havia prometido. Mas ele creu que isso aconteceria, o que de fato ocorreu muitos anos depois de sua morte. Isso me ensina que a fé não se baseia em resultados imediatos,
mas em crer que Deus é poderoso para transformar qualquer realidade. A fé é o alicerce de nosso relacionamento com Deus. Sem ela, não conseguiremos prosseguir. Deus também a estabeleceu como uma métrica de nossa confiança e dependência dele. Ter fé significa confiar e se entregar plenamente, mesmo sem entender. Assim como Abraão, que ao ser solicitado, dispôs-se a sacrificar o seu próprio filho, pois acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 19. Como está sua fé? Muito além de confiar, precisamos entregar. Seja qual for o lugar que você esteja neste momento ou qualquer situação que esteja enfrentando, saiba que o poder de Deus é transformador. Por isso, deposite sua confiança naquele que tem o poder de mudar sua realidade. Portanto, a mensagem de hoje do Café com Deus Pai nos fala a respeito da fé em Deus. Nos fala a respeito da confiança em Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, nós encontramos a definição de fé. Lá está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. Quando nós temos fé em Deus, nós vemos aquilo que ainda não aconteceu. Abraão levou muitos anos para ver a promessa do nascimento do seu filho, Isaque. Quando ele recebeu a promessa de Deus, ele tinha 75 anos. Demoraram-se 11 anos e quando ele estava com 86, Sara e ele acabaram decidindo ter um filho por meio de Agar, que era a serva de Sara, e nasceu Ismael. Mas ali Deus apareceu e disse: Eu falei que eu darei um filho seu. Passaram-se ainda mais 14 anos. Quando ele estava com 100 anos, então Sara concebeu Isaque. Depois de ter concebido Isaque, passa-se mais alguns anos e Deus faz uma prova com Abraão. Entregue esse filho, esse único filho que você tem. A história conta que Isaque se casou com Rebeca e eles tiveram gêmeos, que foram Esaú e Jacó. E depois, Jacó chegou a ter 12 filhos, e esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel, e essas 12 tribos de Israel prosperaram em muitos filhos e formaram a nação de Israel. Abraão chegou a ver o nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó, mas não chegou a ver os descendentes de Jacó e o surgimento da nação de Israel. Mas Deus cumpriu aquilo que prometeu. E Abraão simplesmente confiou que se Deus disse para ele que a sua descendência seria numerosa, que ela seria numerosa. Bastou para Abraão ver o nascimento de Isaque e depois ver o nascimento de Esaú e Jacó. Mas antes dele ver o nascimento dos netos Esaú e Jacó, ele foi testado e provado. Deus, quando Isaque ainda era um menino, o provou dizendo: leve-se seu filho lá no monte e sacrifique-o para mim. E Deus testou a fé de Abraão para ver se ele era capaz de entregar tudo que ele tinha e confiar totalmente em Deus. Na leitura do livro de Gênesis, quando Abraão estava subindo para a montanha junto com Isaque, Isaque perguntou: aqui está o cutelo e estão
e a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu para Isaque, levando apenas Isaque e um empregado para subir para o monte. Deus proverá. Quando nós vemos que Abraão disse para Isaque, Deus proverá, entendemos que Abraão tinha tanta confiança em Deus que ele acreditava que Deus realmente prepararia o cordeiro para o sacrifício. E foi o que aconteceu. Quando eles subiram no monte, Abraão preparou o holocausto, preparou o altar, e no momento em que ele iria sacrificar Isaque, Deus disse: não faça mal ao seu filho, pois agora sei que você confia totalmente em mim. Abraão acreditava que mesmo na última hora, se Isaque morresse, que Deus seria capaz de trazer vida novamente para Isaque. E essa confiança de Abraão em Deus revela como ele acreditava na vida eterna. Muitas pessoas não acreditam. Elas pensam sobre a promessa que está na Bíblia de que um dia Deus fará Jesus retornar para essa terra e arrebatar o seu povo. Então haverá uma grande tribulação, e aqueles que não quiseram receber a Jesus ficarão aqui para um tempo de sofrimento, e depois o Senhor voltará e reinará, mostrando o significado do reinado dele, que traz paz e traz o governo eterno. Mas quando nós lemos o texto de 2 Pedro, capítulo 3, Pedro nos diz: muitas pessoas estão olhando para o que tem acontecido e têm dito: Jesus não vai voltar. Mas ele realmente vai voltar porque Deus prometeu que enviaria seu Filho para salvar a humanidade e ele cumpriu. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo e cumpriu. Então também é certo que se cumprirá a volta de Jesus. O tema da mensagem hoje é: no tempo certo se cumprirá. No tempo certo se cumprirá o arrebatamento. No tempo certo se cumprirá a volta de Jesus. No tempo certo se cumprirá tudo o que foi prometido na palavra. No tempo certo também se cumprirá as promessas que ele fez a você. Se ele fez alguma promessa a você por meio de algum profeta que entregou alguma mensagem e essa mensagem veio verdadeiramente de Deus, no tempo certo se cumprirá. Continue seguindo na fé, na confiança em Deus, porque no tempo certo se cumprirá. Abraão não chegou a ver a sua descendência numerosa, mas ele confiou que o que Deus prometeu a ele realmente se cumpriria. Ele viu uma parte se cumprindo. Ele viu Isaque, ele foi testado, ele venceu o teste e ele viu o nascimento dos netos Esaú e Jacó, mas logo depois Jacó teve 12 filhos e a nação de Israel se formou. Hoje é muito mais fácil para nós crermos em Deus, porque podemos ler a Bíblia e saber o que aconteceu ao longo da história. Quem escreveu Hebreus, não sabemos qual é o autor de Hebreus, disse exatamente isso em Hebreus 11. Ele fala sobre os heróis da fé, que vários homens, tanto Abraão, quanto Noé, quanto Abel, quanto tantos e tantos homens, não viram tudo o que Deus fez, mas nós podemos olhar no retrovisor, ler a Bíblia e saber que tudo o que foi prometido aconteceu. Então não importa o que tenha acontecido, talvez você esteja num momento de provação, tribulação, mas saiba que a sua fé será recompensada, no tempo certo se cumprirá. E se você está seguindo a Deus, recebendo propostas e convites para desviar-se para um outro caminho, não se desvie para outro caminho.
prossiga no caminho, porque Deus cumprirá todas as suas promessas sobre a sua vida no tempo certo. E você que está desistindo do arrebatamento, lembre-se que Jesus disse: assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus também disse que a minha vinda será como um piscar de olhos. Então, Jesus ainda disse que aquele que cuida da sua casa não sabe qual a hora em que o ladrão chega para furtar, para roubar a sua casa, porque se soubesse, tomaria todas as providências e não seria furtado nem roubado. Assim também será a vinda do Filho do Homem, será como a chegada inesperada de um ladrão. Então, Jesus apresentou essas três comparações. Não desista de prosseguir com Deus. Nós não sabemos o momento da nossa morte. Você que é jovem e pensa, vou viver fazendo tudo errado. Quando eu ficar velho, eu aceito a Jesus e vou para o céu. Você não sabe. Todos os dias, Jesus volta. Quando uma pessoa morre, Jesus voltou para aquela pessoa. Porque para os homens está ordenado viver uma única vez. E depois da sua morte, terá o céu ou o inferno conforme as obras que tiver decidido seguir aqui nessa vida. Escolha seguir a Jesus, aceite a Jesus e persiga todos os dias esse caminho, porque no tempo certo tudo se cumprirá. E se você não sabe como receber Jesus, faça uma oração com 3 simples frases. A primeira frase: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Como Senhor, porque você vai entregar a sua vida para que Ele seja o Senhor da sua vida. Talvez o Senhor da sua vida é a bebida, a prostituição, a pornografia, a mentira, o adultério, tantas coisas, a jogatina, mas a partir de hoje você vai dizer: Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida e como meu Salvador. Salvador porque você reconhece que a morte de Jesus na cruz foi por você, para que você recebesse a salvação. O que é a salvação? Salvação do quê? Salvação de ficar afastado de Deus. Quando você recebe Jesus, Jesus é o mediador, aquele que morreu em seu lugar e que te conecta a Deus para sempre. Então, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. A segunda frase: escreve o meu nome no céu no livro da vida. Em Apocalipse está escrito que quando ele voltar, ele abrirá os livros. E a Bíblia conta que existem 2 livros: o livro das obras e o livro da vida. E o livro da vida estará com os nomes de todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. O livro das obras será usado para o julgamento daqueles que não receberam a Jesus. E nesse livro estarão anotadas todas as obras, para que, no julgamento final, ninguém diga que Deus foi injusto, porque lá estarão todas as obras. Então a segunda frase é: escreve o meu nome no céu no livro da vida. E a terceira frase: me concede o Espírito Santo para me guiar nesta terra até a eternidade. Porque Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, disse: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
E em João 16, Jesus disse: O Espírito Santo ficará com vocês e vos ensinará todas as coisas. E ele receberá tudo de mim, e eu receberei tudo do Pai, e transmitirei tudo ao Espírito Santo, que comunicará a vocês. E é com o Espírito Santo que nós estamos com Jesus todos os dias nessa terra. Então essa é a mensagem do Café com Deus Pai de hoje. No tempo certo se cumprirá as promessas na sua vida, as coisas que ele prometeu e também, no final, a salvação eterna, entrada no céu, seja com o fim da vida aqui nessa terra, que a nossa vida é transitória aqui, seja pelo arrebatamento, que é no dia em que ninguém sabe a hora e nem o dia, mas só o Senhor. Aqui na lateral do livro sempre tem uma frase para a meditação. E a frase de hoje é essa aqui: o nível de fé que você deposita em Deus será o nível de transformação que você viverá. Abraão confiou totalmente em Deus, então ele teve a capacidade de tomar o seu filho e carregar ao Monte Moriá, porque ele sabia que Deus realizaria algo e não mataria o seu filho. Então, o nível de fé que você deposita em Deus será o nível de transformação que você viverá. Quem realmente deposita confiança, fé em Deus, faz tudo aquilo que Deus fala para que ela faça, porque realmente acredita nele. Quanto mais fé você tem, mais você vive transformação na sua vida. Aqueles que realmente depositam a confiança em Deus mudam a sua vida e vivem nessa terra fugindo do pecado. Vivem fugindo do adultério, da fornicação, da prostituição, da embriaguez, dos vícios, da mentira, do engano, da trapaça, e vivem uma vida em justiça, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em humildade. E por que fazem isso? Porque realmente depositam a fé em Deus. Então eles transformam a sua vida, mesmo num mundo que se revela mau e cruel, manifestando a bondade e a misericórdia de Deus, porque sabem que o arrebatamento acontecerá. Então eles transformam a vida deles totalmente porque realmente confiam em Deus. Os que não têm fé de que a palavra se cumprirá, dizem: vamos continuar a viver a nossa vida, porque isso já faz mais de 2000 anos que foi prometido e não se cumpriu. Então aqueles que não têm fé não transformam a sua vida, mas vivem a sua vida conforme bem entendem porque não têm fé. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Nós temos que ter fé para seguir a Jesus, acreditando que tudo que foi dito e prometido de fato se cumprirá. E aqui a meditação, a leitura bíblica de hoje é ler Gênesis 15 e a palavra-chave de hoje é fé. Tenha fé em Deus, porque no tempo certo tudo se cumprirá. Deus abençoe o seu dia com a graça, a paz e a iluminação de Jesus e a presença do Espírito Santo hoje e sempre. Amém.